Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro Caminho da Iniciação, encontro número 41, com o professor Walter Teixeira Andrade e Carlos Antônio do Nascimento. Sou Eduardo Nunes e estou feliz com estar participando extraordinariamente esta noite. Professor Walter, à vontade. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Vamos começar mais um encontro Caminho para a Iniciação. Tudo bem, Eduardo? Podemos começar? Tudo jóia. Ótimo, então vamos lá. Devemos dizer que todo sábado, né, 20h40, estamos aqui com o nosso encontro Caminho para a Iniciação, né? Esse caminho para a iniciação é justamente uma possibilidade que nós temos destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? O encontro segue exatamente o caminho básico do conhecimento iniciado das idades, né? A base é a doutrina secreta de Helena Blavatsky e a eubiose do professor Henrique José de Souza, com todos os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações, né? A exposição não é linear, nós já falamos isso, né? Pelo fato de apresentar os assuntos mais variados, aspectos a respeito de cosmogênese, antropogênese, iniciação, métodos iniciáticos, valores transcendentais para a iniciação, história inicial da humanidade, evolução do sistema solar, uma coisa importantíssima, né? Era de Aquários, então, de magna importância, né? Nova civilização, sinarquia e a biografia dos grandes instrutores da humanidade. Na sequência, nós vamos dando, já começou a dar a biografia de Helena Blavatsky, né? Sobre a atuação dela na sua obra extraordinária, e falaremos sobre o professor Henrique José de Souza também, né? De nosso amado mestre professor Henrique José de Souza. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar aos participantes que já estejam no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquário. Para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, também o encontro visa trazer para a reflexão o que podemos fazer e realizar para nos elevarmos a um padrão vibracional e evolutivo condizente com aquilo que a lei justa e perfeita planejou para ser desenvolvido pela humanidade no terceiro milênio e Era de Aquário. Então, isso tudo é muito importante. Então, esse nosso encontro, o nome dele é Caminho para a Iniciação. Para aqueles que estiverem interessados, então, devem seguir o caminho da iniciação. E, para isso, nós indicamos que as pessoas que queiram seguir esse caminho se filiem, façam a sua adesão ao curso peregrino da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, venham fazer os cursos da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Iniciando com o curso peregrino, que já está em andamento, né? Pode ser feito através da internet, né? Isso aí já nós noticiamos todos os caminhos, né, para ser feita essa adesão. Já tem muitas pessoas, o curso já está em andamento, né? E depois desse primeiro passo, que é o peregrino, curso peregrino, tem mais 4 fases, mais 4 níveis, né? Feito o curso básico e 4 níveis, totalizando 5 níveis, então o candidato à iniciação tem a possibilidade de se filiar, fazer parte efetivamente da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então ele pode estudar as revelações do nosso mestre, ter acesso a todas as referências, aos livros e todo o material do nosso mestre e fazer as suas pesquisas, as suas reflexões, e, além disso, participar também da ritualística, né? Porque aí nós temos uma tríplice iniciação eubiótica, né? Temos a questão do templo, a escola e o teatro. Então, pode participar de ritualísticas
na parte templária, que momentaneamente está sendo feita através de uma atividade não participativa, direta, né? Mas pela internet. A escola também, momentaneamente, estamos fazendo através via internet, mas é claro que esperamos que logo, logo voltemos às atividades presenciais. E também o terceiro aspecto é o aspecto do teatro, que o nosso mestre, então, indica a ação daqueles que fazem a sua iniciação no campo do mundo objetivo, social, né? Na sua convivência social, para quê? Para produzir as transformações que a sociedade precisa para atingirmos, no futuro, uma nova civilização, através da Era de Aquário, né? Então, devemos também lembrar que todas essas lives ficam, tanto de sábado como de terça-feira, ficam gravadas, né, no YouTube. É só acessar no YouTube ou Facebook, canal 3005, pronto, acessa lá e a pessoa pode assistir todas as lives que foram produzidas. Bom, nós estamos aqui, vamos continuar então com a nossa abordagem, né, a respeito da sabedoria iniciada das idades, vendo esse trabalho impressionante, extraordinário de Helena Petrovna Blavatsky. Nós dissemos no início, né, que da vez passada, que Blavatsky estávamos analisando a apresentação de Blavatsky a respeito de uns comentários que ela fez a respeito de um volume extraordinário, né, que foi base para a confecção do livro Isis Sem Véu, né? E ela dizia que era um livro tão antigo que se os antiquários contemporâneos meditassem sobre suas páginas durante horas e dias intermináveis, nem assim chegariam a pôr-se de acordo quanto à natureza do material em que foi escrito. Então, um livro, ela diz que é de origem transcendental, né? E também escrito numa língua primitiva, sagrada, Senza, né? E deu origem, conforme ela diz, esse livro deu origem a todas as outras publicações, né, que nós temos, né, no início da nossa civilização, né, antiga Índia, etc., né? Então, ela dá todo esse acervo de conhecimento provindo desse livro que ela cita. Mas, então, ela diz que o antigo livro ao qual se refere, que nós já descrevemos no encontro passado, o antigo livro, depois de descrever a evolução cósmica e explicar a origem de tudo que existe na Terra, inclusive o homem físico, depois de traçar a verdadeira história das raças, da primeira à quinta, que é a nossa raça, não vai mais adiante. Termina bruscamente no início do Kali Yuga, ou seja, há precisamente 4.989 anos, quando se deu a morte de Krishna, o resplandecente deus solar, que foi um herói e grande reformador daqueles tempos. Quer dizer, precisamente no tempo dela, né? Século XIX, 4.989. Agora, perfaz-se mais tempo em que, claro, se deu ao fim da Kali Yuga com o início de uma nova processo, né, de evolução humana, né? Porém, ela nos fala também, então, porém, um outro livro, né? Ela se refere a um outro livro existente, né? Nenhum dos seus possuidores o considera muito antigo, por datar apenas do começo da Idade Negra, contendo aproximadamente 5.000 anos. Dentro de uns 9 anos, terá o fim do primeiro período de 5 milênios, que deu início ao grande ciclo da Kali Yuga. Então, veja, dentro de 9 anos, justamente início do século XX, né? Final do século XIX. Né? Ela diz que ela diz que dentro de 9 anos terá fim o primeiro período de 5 milênios que deu início ao grande ciclo da Kali Yuga. E então se cumprirá a última profecia contida neste livro, ao qual ela se refere, né? Que é o primeiro dos anais proféticos da Idade Negra. Não temos que esperar muito tempo. Olha, a HPB falou nessa época, né? 1808. A doutrina secreta ela que escreveu
o primeiro livro, em 1888, né? Ela faleceu em 1891, quer dizer, 9 anos antes do início do século XX. Né? Não temos que esperar muito tempo. Muitos de nós veremos a aurora de um novo dia. Olha que coisa impressionante. No fim do qual serão acertadas várias contas e diferença entre as raças. Então, ela diz que é acerto de contas, né? Entre as raças. O segundo volume das profecias se acha quase terminado. O seu preparo principiou nos tempos de Shankaracharya, o grande sucessor de Buda. Deve chamar a atenção para outro ponto importante, que é o principal dos que constitui a série de provas da existência de uma sabedoria primitiva e universal, importante, pelo menos, para os cabalistas cristãos e os eruditos. Tais doutrinas eram conhecidas, ainda que em parte, de vários padres da igreja. Ela afirma que vários padres sabiam da existência desse conhecimento iniciático antigo. Né? Afirma-se com base rigorosamente histórica que Orígenes, Sinésio e até mesmo Clemente de Alexandria haviam sido iniciados nos mistérios antes de se reunirem sob o véu cristão, o sistema dos gnósticos ao neoplatonismo da escola de Alexandria. Então, ela diz que muitos seres, padres e papas, tiveram a sua iniciação também, né, nos mistérios antigos. Né? Não todos. Alguns não seguiram. Muitos fizeram o contrário do que a ciência iniciática prega e o próprio Cristo. Né? Mas muitos foram seres de elevada hierarquia. Né? E mais ainda, alguns dos ensinamentos secretos, e a HPB diz não todos, foram conservados no Vaticano. Olha, a HPB diz. Né? Aliás, foi uma fonte muito grande de referência para a doutrina secreta, né? O Museu do Vaticano. Né? E desde então passaram a fazer parte integrante dos mistérios, sob a forma de aditamentos, que, desfigurados, a Igreja Latina introduziu no programa cristão original. Ela diz, então, que esses conhecimentos fazem parte da Igreja, mas, de certa forma, foram desfigurados, né? Transformados e aplicados nos procedimentos cristãos da Igreja, da religião cristã. Como exemplos, temos o dogma da Imaculada Conceição, hoje materializado. Explicam-se, por isso, as grandes perseguições movidas pela Igreja Católica Romana ao ocultismo, à maçonaria e ao misticismo heterodoxo em geral. Então, ela explica, né, devido a essas transformações, essas distorções que alguns dentro da Igreja fizeram, desses princípios iniciáticos, né, originaram, então, toda esta perseguição que ocorreu com relação aos ocultistas, àqueles que seguiam a maçonaria e todo o misticismo heterodoxo em geral, como ela fala. Né? Os dias de Constantino foram o último ponto crítico da história, o período da luta suprema que acabou por destruir as velhas regiões no mundo ocidental, em favor do novo credo, edificado sobre corpos daquelas. Desde então, a perspectiva de um passado remoto, de períodos pré-históricos anteriores ao dilúvio e ao jardim do Éden, começou a ser interceptada por todos os meios, lícitos e ilícitos, aos olhares indiscretos e às indagações das posteridades. Todas as saídas foram interditadas e destruídos todos os documentos que podiam estar ao seu alcance. Isso realmente aconteceu. Existe um cristianismo primitivo, depois durante a vigência do novo cristianismo, muitos documentos foram perseguidos, foram destruídos, e muitos daqueles que tinham esses documentos foram perseguidos também. Né? Contudo, entre esses documentos, assim eliminados ou mutilados, ficou ainda um saldo suficiente para nos autorizar a dizer que nele se continha toda a prova exigível da existência de uma doutrina mater. Então, indiscutivelmente, isso é indiscutível, né? Existe um pensamento original, anterior à religião, e que a religião, na verdade, principalmente no cristianismo, ela se comportou de uma forma, de maneira profana, né? De maneira a distorcer aqueles conhecimentos. Não tudo, mas uma parte, né?
Mas também devemos considerar que dentro do cristianismo tinha os seres de alta hierarquia na igreja, né? Que preservaram esses conhecimentos, né? Seres de elevada hierarquia. Quer dizer, é a luta entre as forças evolutivas e involutivas. Isso acontece, né? Isso acontece permanentemente no processo evolutivo da humanidade. Alguns fragmentos escaparam aos cataclismos geológicos e políticos. Olha, ela fala ali, cataclismos geológicos e políticos também, né? Alguns fragmentos sobraram para contar a sua história. E o que se salvou demonstra que a sabedoria secreta foi em tempos a única fonte, a fonte perene e inesgotável, de que se alimentava todas as correntes, as religiões posteriores dos diversos povos, desde a primeira até a última. Então, indiscutivelmente, existe esse conhecimento. É por isso que aqui no encontro, e na eubiose, e na doutrina secreta, né, da HPB, a teosofia, segue exatamente os padrões da sabedoria inicial das idades, porque é a origem, é a fonte inicial de todo conhecimento. É claro que esses livros todos, que ela citou, esses dois livros muito antigos, e todos os livros contidos os Vedas, Puranas, Upanishads, na Índia, né, foram transcrições, né, feitas em papiros, né, de conhecimentos antiquíssimos, vindo de Atlântida e da Lemúria. Mas muito mais do que isso, muito mais do que isso. Né? Esses conhecimentos não vieram somente de Atlântida e da Lemúria, vieram trazidos por seres de alta hierarquia dos arquivos acáshicos. Né? Quer dizer, do Akasha, e o Akasha contém, evidentemente, registro do além Akasha. Né? Então, a mente humana custa muito para entender aquilo que está do além Akasha, né? No campo da unidade, da divindade superior. Né? Então, a gente vê a grandiosidade de todo esse conhecimento. E também devemos dizer que esses conhecimentos vindo do alto, da eternidade, passando pelo Akasha, depois vindo trazido pelos mestres para o conhecimento da humanidade, atualmente foram levados para os mundos subterrâneos, né? Para os mundos internos. E foi justamente desses mundos internos que a HPB se utilizou, Helena Petrone Blavatsky se utilizou para trazer para o conhecimento humano esses conhecimentos. E o nosso mestre também, né? O professor Ingrid de Souza, ele frequentemente, sempre trabalhando com os seres de hierarquia dos mundos subterrâneos, né? Dos mundos internos, justamente para trazer esse conhecimento na forma essencial pura. É claro. Então, a gente vê que a HPB afirma isso, né? Que, nesse panorama geral, né? Esse conhecimento iniciado, quando cai em mãos humanas, e essas mãos humanas não estão em consonância com esses conhecimentos superiores, essas mãos humanas, ou a mente humana, acaba deturpando esses conhecimentos para coincidir com os seus interesses políticos, interesses ideológicos e assim por diante, né? E financeiros também, né? Também, interesses financeiros. Interesses da personalidade. Interesses relacionados à personalidade humana. Isso aí realmente é um choque, né, contra o conhecimento iniciático. Mas o conhecimento iniciático ele pode ser desvirtuado por alguns, mas ele continua íntegro. O conhecimento iniciático não é destruído nunca, porque ele fica perenemente preservado nos mundos internos, nos mundos subterrâneos, e perenemente, estou dizendo, eternamente no Akasha, fica à disposição dos adeptos, dos grandes iniciados e assim por diante. Né? Isso é muito importante, esta visão que a gente deve ter a respeito daquilo que nós falamos, né? Do conhecimento iniciado das idades, que é eterno, e uma fonte fidedigna de todo esse conhecimento que nós recebemos na face da Terra. Né? A fase que se inicia com Buda e Pitágoras e finda com os neoplatônicos e os gnósticos é o único foco que a história nos depara, aonde pela última vez convergem os cintilantes raios de luz emanados de idades remotíssimas e não obscurecidos pelo fanatismo. Aí está. Então, a HPB fala do fanatismo, né? O que obscurece, tenta obscurecer esses conhecimentos antiquíssimos é o fanatismo, né? Os interesses pessoais, né? de seres que têm uma dificuldade muito grande de entender, movidas pela ignorância. Né? O que produz é a ignorância. Né? É a sabedoria
A ignorância tenta produzir obstáculos para a ignorância tenta produzir obstáculos para a sabedoria, mas esses obstáculos são removíveis, eles são transitórios, né? Tudo isso evidencia, então, a necessidade em que se viu frequentemente a autora, ela, né, HPB, de invocar fatos recolhidos do mais vetusto passado, o mais antigo passado, né, com apoio em provas fornecidas pelo período histórico. Não dispunha de outros meios à sua disposição e corria o risco de sofrer, uma vez mais, a acusação de falta de método e de sistema. É impressionante. Mesmo assim, ela era acusada de produzir informações falsas, né? De não ter o respaldo necessário de fontes fidedignas. Isso aí, claro, pela mente humana, né? Pela ciência, pela história, né? Que não tem a capacidade de penetrar profundamente de todo esse acervo de conhecimentos antiquíssimos, né? Então, a HPB foi acusada disso. Foi acusada, inclusive, de que ela escreveu muita coisa sem a referida bibliografia, né? Referência bibliográfica. Como? Ela podia escrever tanta coisa se ela não tinha uma biblioteca à sua disposição, não tinha os meios físicos necessários. Mas aí, a esses estudiosos, ou pseudo-estudiosos, falta o entendimento de que ela se servia de mestre, ela se servia, não, os mestres se serviam de HPB para transmitir, através da sua consciência, todo aquele conhecimento preservado nos mundos subterrâneos provindo do Akasha. É claro que não tem como provar isso na ciência acadêmica. Não há como provar isso na ciência acadêmica de que esses conhecimentos provêm de fontes muito antigas e muito superiores ao que o ser humano pode imaginar, né? Então, é preciso, porém, veja bem agora, hein? Vamos prestar bem atenção, é preciso, porém, que o público seja inteirado dos esforços de muitos adeptos que viveram no mundo, de poetas e escritores clássicos, iniciados de todos os tempos, para conservar nos anais da humanidade, pelo menos, o conhecimento da existência de tal filosofia, senão o de seus verdadeiros princípios. Veja bem que interessante. Os iniciados de 1888, veja, ela se refere a 1888, quando ela escreveu justamente, ela começou, a data de publicação do seu livro, né? Principal, né? Os iniciados de 1888 seriam realmente um mito incompreensível se não ficasse demonstrado que outros iniciados semelhantes existiram em todas as épocas da história. Quer dizer, na verdade, todo esse trabalho de transmissão do conhecimento é feito através de uma sequência ininterrupta de mestres iniciados que vão se sucedendo através da história. Professor, e somente... Pois não. Professor Walter, o Carlos Antônio Nascimento está entrando aqui na live. Sim. Ele não está conseguindo estabelecer o áudio, perdão, o vídeo, mas ele está com áudio, então ele pode falar normalmente. Tudo bem, então passamos a palavra para ele quando necessário, em áudio, né? Claro, claro. Tudo bem? Passamos, também já te aviso que tem perguntas interessantes, comentários, para quando for necessário. Quando for necessário, eu passo para ele, ele vai falar em áudio. Isso. Boa noite, viu, professor? Boa noite, meu caro. Boa noite, seja bem-vindo. Agora, vamos continuar, então. E somente é possível fazê-lo citando os capítulos e versículos dos livros que se referiam a esses grandes personagens, aos quais precedeu e seguiu uma longa e interminável série de outros mestres. O único meio de comprovar com o testemunho, mestres nas artes ocultas, quero dizer, né? Assim anteriores como posteriores ao dilúvio. Veja bem, anteriores e posteriores ao dilúvio universal, em força da Bíblia, né? Esse é o único meio de comprovar, com o testemunho meio histórico, o meio tradicional, que a ciência do oculto e os poderes que o homem confere não representam-se nenhuma ficção, mas fatos tão velhos quanto o próprio mundo. Então, isso é muito importante, né? Salientar
para passar a palavra para o nosso irmão Carlos, que isso que muitos supunham nos ataques contra a HPB, que tudo era uma ficção, era invenção, não era, realmente não era. Faz parte dos anais históricos do conhecimento transcendental, né, cósmico, provindos de HPB, né, através de HPB. Aliás, não só HPB, todos os grandes mestres e adeptos que fizeram aquela fila interminável de seres através da história, eles sempre foram veículos do conhecimento superior. Veículos do conhecimento superior. Sempre dizendo, então, antes de passar a palavra, já passando a palavra para o nosso irmão Carlos, que ninguém inventa nada. Veja bem, ninguém inventa nada. Tudo vem do conhecimento superior. Mesmo a ciência, veja bem, tanto a filosofia transcendental cósmica, o conhecimento iniciado das idades e a própria ciência acadêmica não inventam nada, tudo vem de arquétipos. Já falamos disso no encontro anterior. Vem de arquétipos do mundo superior e são projetados na face da Terra, por necessidade para que haja a evolução do ser humano rumo ao seu destino, que há uma nova civilização e novos estágios evolutivos que o Eterno nos aponta. Né? Então, vou passar para o nosso irmão Carlos para as suas considerações, né? Agora pelo áudio, né? Porque ele não pode. Isso, o vídeo não está funcionando. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Então, professor, quantos foram os mestres, né, que vieram trazendo uma nova tônica de evolução para a humanidade e muitos não foram compreendidos, e os que foram compreendidos, né, muitos tentaram criar uma história diferente para que a história antiga continuasse permanente, né? Porque a mudança às vezes incomoda muita gente, né, professor? Perfeito. Então, e por isso que não só a Helena Blavatsky, como outros grandes mestres, né, sofreram com tudo isso, né? Porque você trazer à tônica uma nova situação de conhecimento, uma nova situação de vida, uma nova situação de governo, né, vai entrar em conflito com tudo que já está aí gasto, né, e apodrecido, mas, porém ainda insiste em alguma coisa. Só para comentar, professor, pois não. O nosso irmão Júlio Teixeira, ele coloca o seguinte: Teatro o Louco, está escrito, procuro parcerias. Como é que é? Ele escreveu o seguinte: Teatro Louco está escrito, ele já escreveu, né? Ele está procurando parcerias. Tudo bem. Então tá aí está. Está aí a divulgação do nosso irmão Júlio Teixeira, está feita a divulgação. Né? Essa daqui, ó, professor, Teatro Louco, está escrito, procuro parcerias. Ele pode conversar com as pessoas, explicar suas ideias, né? Então, está feita a divulgação. Está feita a divulgação. E o mundo está carente, né, professor, de alguma coisa nova que realmente venha dar um sentido novo para a sociedade, né, professor? Exatamente. Agora, nós devemos salientar o seguinte, né? Isso faz parte, inclusive o nosso mestre, professor, nosso querido, nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, ele sempre deixou claro nos seus ensinamentos, né? Que quando os mestres aparecem, são veículos do conhecimento do eterno, das instâncias superiores, do Akasha, do Além Akasha, eles vêm sempre mostrando uma nova tônica. Porque o nosso mestre diz, porque não adiantaria todos os mestres virem falando a mesma coisa. Não há. Né? Já pensou? Então, Buda fala uma coisa, Jesus fala a mesma coisa, e outros vão falando a mesma, o professor falaria a mesma coisa. Não. Então, existe a necessidade de, em cada ciclo, vir com uma tônica diferente. Uma tônica diferente. É claro, é evidente que essa tônica, essa nova tônica do ciclo, ela causa um impacto. Porque tem que causar um impacto para produzir evolução. Se um mestre vem falando, se um mestre nasce hoje falando coisa de 5.000 anos atrás, né, ou pelo menos no sentido, não no sentido iniciático, no sentido humano, né, nos costumes de 5.000 anos atrás, não adianta nada. Então, ele tem que vir, no momento atual, uma nova tônica,
promovendo novos costumes, novos comportamentos, novas maneiras de se entender, né, as coisas superiores, e isso provoca realmente um incômodo entre as religiões, entre aqueles que detêm o conhecimento e o poder sacerdotal, né? E isso causa um incômodo, sempre provocou um incômodo muito grande, não só no cristianismo, mas no Antigo Egito, né? Nós sabemos que o próprio Akhenaton, né, sofreu enormes perseguições, né? Porque depois da sua morte, né? Toda a sua obra foi destruída. Quer dizer, foi uma pseudo-destruição, porque não conseguiram destruir. Tentaram apagar a obra da Akhenaton, mas não conseguiram. Isso que é justamente a crença num Deus único, né? Num único Deus, né? O monoteísmo. Né? E assim acontece com todos. Né? Jesus o Cristo também veio pregando uma nova palavra, uma nova ideia para um novo ciclo de vida e não aceitaram, e foi crucificado. Né? Então, isso acontece com todos os grandes mestres. Sempre sofrem este avanço, essa contestação pública, né? Principalmente daqueles que detêm o poder financeiro, o poder político, o poder religioso e assim por diante. Né? Então, isso é muito importante. Mas a verdade sempre vence. A verdade, indiscutível, ela sempre vence. Né? Então, é isso que a HPB se refere. Tanto que ela se diz, né? Prosseguindo, então, na ideia, no raciocínio de HPB, ela diz, aos meus juízes pretéritos e futuros, nada tenho, portanto, que dizer, sejam eles críticos sinceros ou desses derviches, ou seja, desses pessoas que não têm consciência, né, de natureza literária, né, que fazem tanto alarido e julgam uma obra pela popularidade ou impopularidade do autor, e sem atentar no seu conteúdo, investem contra ela, a maneira de bacilos mortíferos nos pontos mais fracos do corpo, como uma doença, né? Isso é muito importante. Né? É interessante que ela fala, né, que inclusive ela fala sobre a impopularidade do autor, né? Ela fala a questão do autor ser popular ou não, né? Aliás, hoje a gente sabe, né? A gente sabe, né? A popularidade de um texto, de um autor, não tem nenhuma conotação com o valor dessa obra, né? O valor dessa obra, né? Então, um grande prêmio Nobel da literatura, ele nos advertiu, né? Eu vou lembrar já o nome dele, né? Ele nos advertiu de que nem todo best-seller representa uma obra de qualidade. Nem tudo aquilo que é considerado best-seller é obra de qualidade. Né? E temos muita coisa que é best-seller e são obras de baixa qualidade. Né? Então, a gente deve ter muito cuidado com isso, né? Na hora de escolhermos aquilo que vamos ler. Né? Mas ela continua, não me preocupam também aqueles caluniadores de cabeça vazia. Olha só, ela é muito dura, né? Caluniador de cabeça vazia. Em número reduzido, felizmente, que esperam atrair para si a atenção do público, lançando descrédito sobre todo escritor cujo nome é mais conhecido que os deles. E assim ladram e escumam ante a própria sombra. Olha só, ela fala isso, né? Como animais feridos, né, pela verdade e atacam aqueles seres que vêm trazer a verdade, e ladram, né, como cães enraivecidos. Era muito dura nas suas afirmações, mas com muita firmeza e muita razão. Né? Estes sustentam, durante alguns anos, que as doutrinas expostas em De Theosophisti, e mais tarde no esotérico budismo, o budismo esotérico, haviam sido inventadas pela autora que escreve essas linhas. Olha só. E agora, variando inteiramente de tática, denunciam isso sem véu. E todas as demais obras como plágios de Eliphas de Paracelso, isso? Do budismo e do brahmanismo. É o mesmo que acusar um autor famoso de haver roubado dos evangelhos a sua vida de Jesus. Ela cita aqui um autor chamado Renan, que escreveu uma vida de Jesus, então ela diz que é o mesmo que acusar este autor de haver roubado dos evangelhos aquilo que escreveu no livro.
E ela cita Max Müller, que foi um grande também autor, né, dos seus livros Sagrados do Oriente, os seus fragmentos, das filosofias dos Brahmanes e de Gautama Buda. Né? Mas, ao público em geral, e aos leitores da doutrina secreta em particular, posso repetir o que nunca deixei de afirmar e aqui agora sintetizo nas palavras de Montaigne. Montaigne, um grande, né, filósofo francês. Né? Senhores, eu fiz apenas um ramalhete de flores escolhidas. Nele nada existe de meu, a não ser o laço que as prende. Isso ela diz, né? Veja só o que ela diz. Né? Então ela cita essa palavra de Montaigne, que foi ele que teria dito inicialmente, e ela repetiu isso. Né? Senhores, eu fiz apenas um ramalhete de flores escolhidas. Nele nada existe de meu, a não ser o laço que as prende. Então ela diz que ela fez um buquê de flores, né? Ela recebeu um buquê de flores, as flores desses conhecimentos do eterno, da eternidade. Ela pegou essas flores, então, montou num buquê de flores e deu um laço com uma fita. Então, olha só a humildade dela. Essa característica dos grandes seres, dos grandes mestres, a humildade. Então, ela teve a humildade de dizer o seguinte: não fui eu que escrevi, eu fui apenas veículo. Eu apenas montei esse buquê de flores, peguei um laço de fita, uma fita, e dei um laço, amarrei esse buquê. É uma coisa extraordinária, né? Mas é claro que por trás dessa humildade tem a grandeza da HPB, né? Por trás dessa humildade, nós sabemos que tem uma grande mestra. Isso o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, toda vez que ele se referia a HPB, ele dizia a grande mestra HPB. E devemos dizer que o nosso mestre, né, aliás, até foi citado isso, foi exposto na reunião de terça-feira, falando sobre o Mário Rosso de Luna, né, do canal 35, que o nosso mestre seguiu explicitamente a doutrina da HPB, né? Seguiu, ele segue exatamente aquilo que está exposta nos livros que a HPB trouxe através dos grandes mestres, que é a doutrina secreta. O nosso mestre apenas não é apenas, grandiosamente, fez um trabalho grandioso de pegar esses conhecimentos e traduzir de uma forma justamente na tônica do terceiro milênio. Olha só a importância do trabalho do professor Henrique de Souza. Ele foi colocar, nada acontece por acaso, ele foi colocado pela lei justamente para fazer isso. Pegar todo esse conhecimento e colocar numa tônica do terceiro milênio. Nós vamos, depois, com o tempo, nos aprofundando nesses conhecimentos. E quem entrar nesses graus que são dados na eubiose, né, 5 graus, vai entrar profundamente nesses conhecimentos. E muito mais ainda quando entrar na série interna. Então, tanto que o nosso mestre diz, a definição, eubiose é teosofia posta em prática. A eubiose é um conhecimento extraordinário, grandioso. Né? Quem lê as obras de HPB, né, Isis Sembel, a doutrina secreta, sabe que não é possível entender aquilo lendo uma vez só o livro. Não é possível. Não é possível. A pessoa tem que ler a doutrina secreta e se vê todos os livros repetidamente. E também tem uma coisa muito importante que eu aconselho, e durante a live sobre Mário Rosso de Luna, isso foi exposto também de maneira bastante clara. Né? A pessoa vai lendo um livro, por exemplo, a doutrina secreta, por exemplo, Cosmogênese. Vai lendo, vai lendo. Chega um momento, existe uma página ou uma parte de uma página que a pessoa não entende. Então, veja bem, não é o fato, a pessoa não deve ficar parado ali tentando entender. Não, ela leu. Faz um esforço para entender. Se não consegue entender de imediato, não tem problema, passa adiante, continua adiante. Porque inevitavelmente vai chegar um momento em que aquele entendimento vai vir para a cabeça dela. Inevitavelmente. Olha, por vários meios. Através da sua própria mônada, porque nós temos uma mônada nos dirigindo. Essa mônada vai trazendo elementos para nós, para que nós entendamos aspectos importantes. Porque o papel da mônada é esse. Ou então através dos nossos auxiliares invisíveis, né?
Nós estamos cercados de auxiliares invisíveis, de seres de hierarquia, cujo propósito é produzir a evolução humana. Então, quando alguém, um ser humano, está imbuído desse intento, desse objetivo de se aprofundar nos mistérios iniciáticos, realmente, ele recebe ajuda de todos os cantos, do eterno, da divindade, dos grandes mestres, dos seres que estão ao seu redor, que os ajudam a compreender. Então, o fato de não entender uma parte do livro, a pessoa não deve se importar. Estuda um pouquinho, tenta entender, mas se não entender, passa adiante. E vai indo, vai indo. Depois, mais tarde, aquilo volta. Isso já aconteceu comigo e acontece com muitos irmãos nossos relatam esse fato. Eu não entendi o fato. Depois, com o tempo, aquilo caiu na minha cabeça, eu entendi. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. E muitos irmãos também, a mesma coisa. É um processo, claro que... É por isso que nós dissemos que o conhecimento não é linear. O conhecimento não é linear da doutrina secreta, né? Por exemplo, exemplificando, eu vou dar um exemplo muito, muito interessante. A pessoa vai ler um romance, uma obra literária, um romance, uma obra, uma história, uma ficção. Então, ela não pode começar do fim para frente. Se ela começar do fim, ela não vai entender. E se ela pegar o livro, ler algumas páginas, pular uma série de páginas e ler o final, ela não vai entender a história. Ela tem, num livro, num romance, numa história de ficção, da literatura, ela tem que entender o livro todo, página por página, linha por linha, para entender o enredo. Para entender o enredo. No conhecimento iniciático não é assim, veja bem, não é linear. A pessoa lê o livro, se não entender um ponto, ela tenta entender naquele momento, mas se não conseguir, passa para frente e vai entendendo outras coisas. Depois, é impressionante, porque o conhecimento ele não é linear, ele dá uma síntese. Inevitavelmente, a pessoa vai receber conhecimentos, informações e projeções superiores que vai fazer ela entender aquele ponto não entendido e sintetizar numa forma unitária de tudo. Então ela diz assim, realmente, puxa vida, agora que eu entendi, isso já aconteceu comigo, acontece com muita gente. Agora eu entendi, agora que coisa, agora que eu entendi. Isso acontece. Isso é o processo da iniciação, é fantástico, né? Então isso é muito importante, essa reflexão a respeito da metodologia para o estudo do acervo iniciático, né? Então ela diz assim, rompei o cordão e desatai o laço, como vos parecer melhor. E quanto ao ramalhete, de fato, jamais poderei destruí-lo, podereis ignorá-lo, e nada mais. Ela falou do buquê de flores, né? Então, ela fala, então, rompei o cordão e desatai o laço do ramalhete, como vos parecer melhor, para abrir essas folhas, para ver flor por flor, para entender, né? E quanto ao ramalhete, de fato, jamais poderei destruí-lo. Esse ramalhete, né? Esse buquê de flores jamais pode ser destruído. Podemos ignorá-los e nada mais, mas destruir jamais pode ser destruído. É algo fantástico que a HPB fala, né? Então, na introdução, ela diz que na introdução da sua obra, né, que versa principalmente sobre cosmogonia, cosmogênese, pode parecer que alguns pontos focados se encontrem fora do lugar. Mas outras considerações, além das que foram mencionadas, assim nos obrigaram a proceder. Veja bem, olha só o fato de não ser linear o conhecimento. Vamos repetir? Olha só, olha. Na introdução que serve de prefácio a parte de uma obra que versa principalmente sobre cosmogonia, pode parecer que alguns pontos focados se encontrem fora do lugar, mas não é assim. Ali está por necessidade. Mas outras considerações, além das que foram mencionadas, assim nos obrigaram a proceder. É natural e inevitável que cada um dos leitores julgue as nossas afirmações através do prisma de seus próprios conhecimentos e experiências de fórum íntimo. É o que nós falamos. É o que nós falamos. Veja bem, o conhecimento não está ali no que está escrito simplesmente, está nas conclusões que o leitor vai fazer. Conclusões feitas através da meditação, da reflexão, é isso? E da reflexão interna, né? Então, veja bem,
ela fala justamente aquilo que o nosso mestre, nosso querido professor Henrique José de Souza nos ensinou. Devemos ler, meditar, racionar, refletir, comparar e tirar as nossas próprias conclusões. Né? Esse é um fato que a autora sempre deve levar em conta, ela fala. Né? Daí a necessidade de referir-se frequentemente, nesse primeiro volume que ela se refere, né? Sobre a doutrina secreta, né? A temas com mais propriedade dizem respeito à última parte da obra, mas que não podiam passar em silêncio sem o risco de vermos o livro considerado como um conto de fadas, como ficção de algum século moderno. Então, é claro, é evidente que ela se refere a esse fato, ao fato de que o conhecimento não é linear, não é uma ficção. Por isso que eu digo, um livro de ficção, a leitura é linear, tem um início, um meio e um fim. No conhecimento iniciático, não. A pessoa vai lendo um livro, não é um início, meio e fim, a pessoa vai vendo por partes. E cada parte do livro, o entendimento não é imediato, pode ser posterior, dependendo de outras informações e conhecimentos que o estudioso receba e assim por diante. É muito importante, veja só a afirmação de Helena Blavatsky, é muito importante. O passado ajudará a conhecer o presente, e o presente servirá para compreender melhor o passado. Veja bem, né? Olha só. O passado ajudará a conhecer o presente, e o presente servirá para compreender melhor o passado. Os erros do dia devem ser explicados e desfeitos. Contudo, é mais provável, é mesmo certo, que ainda desta vez o testemunho das ideias passadas, o testemunho das idades passadas e da história não deixará impressão, a não ser nos entendimentos intuitivos, o que vale dizer em muitos poucos. Em todo caso, nesta, como em outras oportunidades semelhantes, as pessoas sinceras e fiéis podem consolar-se, trazendo perante aos céticos saduceus modernos o depoimento matemático e histórico da obstinação e da estreiteza do critério humano. Ela diz, então, novamente ela se refere, né, ao fato de que o conhecimento humano é estreito, ele tem suas limitações, porque faz parte da mente inferior. Né? De maneira geral, o conhecimento humano ele está relacionado com o mental concreto. Né? Agora, frequentemente, que estamos desenvolvendo o mental abstrato com maior intensidade. Né? Ainda existe, nos anais da Academia de Ciências da França, um estudo que ficou célebre acerca da lei das probabilidades. Assim ela fala isso no século XIX, deduzida pelos matemáticos em benefício dos céticos, valendo-se de um processo algébrico que conclui pela seguinte fórmula: se duas pessoas reconhecem a evidência de um fato, cada uma delas lhe comunica 5/6 de certeza. Esse fato, então, possuirá 36 avos de certeza. Isso é uma estatística, né? Um conhecimento estatístico. Significando que sua probabilidade estará em relação com a sua improbabilidade, na razão de 35/1. Né? Então, ela fala aqui, ela dá um estudo estatístico, né? Que não convém agora examinar, mas quem quiser depois se aprofundar nesse argumento da KPB, está disponível na sua obra. Né? Então, o ocultista pode dar-se satisfeito com essa certeza, e de mais não necessita. Então, é evidente, então, que ela deixa bem claro, né, que o conhecimento iniciático é baseado numa metodologia, num mecanismo, né, numa instrumentação diferente daquilo que a ciência vulgar, ou a ciência acadêmica, se baseia. Né? Claro que o positivismo, que é a base da ciência acadêmica, jamais vai conseguir entender as questões pertinentes à sabedoria inicial das idades. Por quê? Porque lhe falta fundamentos. E esses fundamentos estão num patamar além do mental abstrato e em Budi, na intuição. Isso é muito importante, né? Para a ciência acadêmica, falta justamente esta instrumentação, essa ferramenta que é a intuição. E a intuição é renegada pela ciência. Renegada. Não se pode, nos meios científicos não se pode falar em intuição. E a intuição é fundamental para o entendimento das questões superiores. A intuição está relacionada com o quê? Com a transformação interna do indivíduo.
Quando o indivíduo se transforma interiormente, a sua intuição aumenta, fica mais aguçada, ele consegue captar, consegue perceber conhecimentos que a ciência oficial acadêmica não consegue perceber através de números, através de estatística e através de dados e informações. Então, isso é muito importante, esse conhecimento que a HPB nos traz, né? E, então, eu passo essa palavra para o nosso irmão Carlos, para as suas devidas considerações. É importante, né, professor, como esses grandes mestres, eles têm uma capacidade, né, de interpretação abstrata de todo esse conhecimento, e eles passam tudo isso para a humanidade para ir se preparando, né? É um semear, é um preparar para o desenvolvimento individual de cada um. Exato. E eu acho o que é interessante na Blavatsky é todo esse posicionamento que ela coloca de uma maneira muito simples, né? Chega a ser de uma maneira muito simples. O que cabe a cada um de nós é realmente conseguir sair dessa coisa analógica, né? Lógica, para tentar descobrir o mundo abstrato das coisas, né? O desenvolvimento da intuição. E eu acho, professor, que tudo isso vai ser assim adquirido meio que instantaneamente, né? Vai chegar um momento que todo mundo vai perceber essa condição, né? E é interessante essa humildade, essa simplicidade com qual a Helena Blavatsky coloca tudo isso. Exatamente. Aliás, tem aqui, eu estou lendo aqui uma observação da Alice, né? OP, né? Então, ela põe assim, já entrando no caminho das perguntas, né? Que é muito importante, né, Carlos? Então, Tá. você pode selecionar perguntas aí para a gente ir aqui enriquecendo nossa conversa, né? A Alice, ela fala assim, ao ler Blavatsky, mentalizá-la antes por um instante com boas respirações, solicitando em seguida ajuda a mesma, tem um efeito positivo. Claro, evidentemente, a Alice falou realmente algo muito importante. Quer dizer, não é somente ler como se lê um livro de ficção, um romance, não. No momento da iniciação, no momento de ler um livro, é sempre bom mentalizar, né? Procurar elevar os seus pensamentos a um plano superior, fazer um pranayama, uma respiração, porque ajuda realmente o entendimento, né? E indiscutivelmente, manter sempre um padrão vibratório elevado. Isso é muito importante, né? Mantendo um padrão mental elevado. Isso faz parte da iniciação. Veja bem, a pessoa, se ela entra no caminho da iniciação, mas ela fica naquele padrão vibratório do quaternário, não é isso? Se miscuindo com problemas humanos e a parte da sua emocional convulsionada, ela vai ter dificuldades para entender as questões superiores. Então, no processo da iniciação, é muito importante o cuidado com a sua constituição interna, manter a sua vibração elevada, sempre em estado de recepção para os conhecimentos superiores, porque mantendo a sua vibração superior, possibilita o entendimento e o recebimento dessas intuições superiores, né? Isso é muito importante. Então, eu gostei muito dessa observação da nossa irmã Alice, realmente. É por isso que no processo iniciático nós temos as yogas, nós temos o templo. O templo, justamente, qual é o papel do templo? Justamente é manter a nossa mente em consonância com o eterno, com a vibração superior. E isso é fundamental para o entendimento dessas questões superiores. Não é verdade? E, evidentemente, manter sempre dentro da sua alma aquilo que o Jesus nos pregou, né? O amor e o perdão. A pessoa mantendo essa vibração do amor e do perdão e da fraternidade, a sua mente fica vibrando sempre num plano superior, sua vibração, vai ajudar na sua vida cotidiana e, muito mais ainda, vai ajudá-lo no entendimento de todas essas questões pertinentes à sabedoria iniciática das idades, né? Então, esse aqui é muito importante, né? Muito importante esse conhecimento que nós temos, né? Eu gostei muito dessa informação da Alice.
Teria mais alguma pergunta, Carlos? Se você... Ô, por acaso, eu estou vendo aqui, Ah. não sei se você viu alguma pergunta, algum Não, eu comentário. vi sim, professor. Eu vou seguir a sequência. O gnóstico cristão, ele pergunta o seguinte: o legítimo cristianismo é o gnóstico? Veja bem, a gnose ela tem um fundamento importante no conhecimento superior, né? Superior. Né? Devemos dizer o seguinte, olha, a própria Maria Madalena era uma mestra gnóstica. Olha só que importante, né? No terceiro milênio nós vamos desvendar esse mistério. A própria Maria Madalena, claro, prostituta, nem isso aí isso foi invenção de um papa que inventou essa história para justificar o que tinha de falso no Evangelho, né? O que tinha de falso no Evangelho. O que tinha de falso no Evangelho, não, estou me equivocando. O que tinha de falso na falsa interpretação do Evangelho. A Maria Madalena prostituta é uma falsa interpretação do Evangelho. A Maria Madalena era uma mestra gnóstica, assuntos profundos, né? E é claro que ela infundiu nesse cristianismo primitivo, ela realmente infundiu nesse cristianismo primitivo esse conhecimento gnóstico. Né? E, inevitavelmente, eu não estou dizendo que seria isso, né? Mas, inevitavelmente, ela seria a propagadora do conhecimento do Cristo se o Cristo não tivesse sido crucificado. Né? Então, ela seria um elemento importantíssimo, porque ela, eu vou dizer, ela é o discípulo que mais entendeu Jesus, ela tinha uma proximidade muito intensa com Jesus. Então, inevitavelmente, ela seria um portador fidedigno, uma portadora fidedigna da palavra do ensinamento de Jesus Cristo. Então, eu vou dizer o seguinte, era realmente, respondendo ao nosso irmão, a gnose realmente era o fundamento desse cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo tinha esse fundamento gnóstico, né? Que é claro que nós dissemos que Paulo de Tarso pegou esse pensamento gnóstico, o pensamento mental superior do Cristo, e transformou num conteúdo emocional. Ele errou? Não. Ele não errou. Ele fez o que era necessário. Ele precisava adaptar. Como a missão do Cristo deu certo. Não deu certo a missão do ser humano, que devia dar apoio ao Cristo. Como o ser humano não correspondeu à expectativa do eterno e do Cristo, então, o que aconteceu? A parte mental não vingou. Então, Paulo de Tarso pegou aquela parte mental, revestiu de dogmas, é isso? Revestiu da parte emocional, para poder encaixar no Ocidente. Senão seria impossível. Encaixar no Ocidente. Encaixou tão bem que Roma, com o tempo, adotou o cristianismo, ou o paulinismo, como se chama, né? O que temos é paulinismo. Adotou o paulinismo como a sua religião de Estado. E chamavam que era... A história diz que o Roma adotou o cristianismo como religião de Estado. Então, é essa história. Agora, eu devo dizer que a missão de Maria Madalena não terminou, não é verdade? Ela saiu do plano físico, mas ela estava no plano físico. A morte não existe. A morte é apenas uma mentira, né? Conforme o nosso mestre falou, e o próprio Paulo de Tarso afirmou. Ela passou para os mundos superiores e ela vai continuar trabalhando. E, com certeza, no terceiro milênio, ela virá, ou já deve estar, e com certeza já está agindo para infundir no conhecimento humano todos aqueles conhecimentos do cristianismo primitivo. Aliás, como a HPB falou já nessa parte inicial, em que houve uma perseguição muito grande contra o cristianismo, aqueles que detinham o conhecimento primitivo, houve uma perseguição muito grande, né? A própria cristandade, ou a pseudo-cristandade, começou a perseguir aqueles cristãos primitivos. Né? E quem tinha aqueles evangelhos apócrifos, se fossem pegos com os evangelhos apócrifos, eles eram sacrificados. E os evangelhos eram queimados. Né? Tanto que, confirmando a origem gnóstica desse conhecimento, né? Esses evangelhos foram preservados e foram descobertos agora em 1947, né? Na década de 40, em Nag Hammadi, na África. Na cidade de Nag Hammadi, foi descoberto os pastores
levando as suas cabras, e um pastor, especificamente, ia levando as suas cabras, encontrou um jarro enorme, e dentro desse jarro existiam os escritos dos evangelhos apócrifos. Tanto que a história diz, né, depois esse pastor lhe falou que ele teve medo de abrir aquele jarro, né? Porque era um jarro, ele tinha medo que lá dentro tivesse um gênio. Ele não sabia se era um gênio do bem ou um gênio do mal. Ele ficou com muito medo. Mas ele resolveu abrir. Abriu e encontrou os evangelhos apócrifos. Do quê? Dos primitivos, do cristianismo primitivo. Porque aqueles seres disseram, bom, vão nos perseguir, vão queimar os evangelhos, nós vamos guardar dentro de um jarro para o futuro. E, como nada acontece por acaso, né, isso aquilo foi um ato de lei. Nag Hammadi, 1957, por aí, né? O que aconteceu? Encontraram aqueles documentos que trouxe à luz uma série de importantes narrativas sobre a vida de Jesus, Maria Madalena, etc. E apenas o começo, porque isso está sendo investigado. Muitas outras verdades virão à tona, né? À tona. Então, realmente, coincide com essa informação do nosso irmão. Realmente tem o cristianismo primitivo tinha essa base gnóstica de conhecimento. E realmente isso é importante, né? Isso é importante. Mas, é claro, gnóstica, mas também oriunda do conhecimento e nada vem a não ser do conhecimento iniciático da cidade, né? Jesus trouxe o conhecimento, foi canal do conhecimento iniciado das idades, Maria Madalena também, mas teve aquele título que se dá esse conhecimento como gnose, né? Conhecimento gnóstico. Então, é verdade esse conhecimento, isso que o nosso irmão falou. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Tem, professor. Gostei dessa pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui do Júlio Teixeira, professor, que eu não estou conseguindo abrir, mas diz o seguinte: HPB, eubiose, teosofia e esta, inclusive, o nome, não seria graças à sistematização de Platão? Olha, eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou dizer o seguinte, Platão, veja, estudando o cenário filosófico no sentido global, né? O Platão, na verdade, ele foi produto disso, né? O Platão é produto do quê? Da sabedoria iniciática das idades. Quer dizer, eu não diria que Platão iniciou isso aí, não, realmente não. Ele foi produto da sabedoria iniciada das idades. Ele esteve no Egito, é isso? Estudou muito, foi iniciado no Egito, ele iniciou-se no Egito, é isso? Aliás, a República Platônica tem um fundamento sinárquico. Se a gente for, nós vamos ter uma live sobre sinarquia, o fundamento da República de Platão ele tem uma conexão sinárquica, né? O mito da caverna de Platão é um conhecimento transcendental que se encaixa exatamente na filosofia transcendental cósmica, né? Então, realmente, ele foi um instrumento daquele momento. É isso? Então, a lei colocou Platão naquele momento para trazer aqueles conhecimentos. Mas eu não diria que ele foi a origem desse conhecimento. Não, ele foi apenas um instrumento. A origem, tanto Platão, como a teosofia, como a eubiose, como Jesus Cristo, são produtos da filosofia transcendental cósmica, né? Do conhecimento iniciado das idades. São veículos específicos daqueles momentos. Tanto Buda também, né? São veículos desse conhecimento transcendental cósmico que tem uma origem, o eterno, né? A lei justa e perfeita. Não é isso? Os planos superiores do universo, do além Akasha, né? Então, eu diria isso aí, né? Que Platão ele foi realmente um instrumento da lei para trazer muitos conhecimentos. Impressionante que isso é dito dentro da filosofia, dentro da escola acadêmica, Platão é estudado, não é isso? E até, por mais incrível que pareça, a filosofia acadêmica estuda a Atlântida, não é isso? A Atlântida não é aceito. A Atlântida não é aceito pelos estudiosos. Eles consideram apenas uma hipótese, não tem nenhuma evidência. Mas Platão está lá, Crítias, né, de Platão e outros, trouxe justamente a descrição da última cidade atlântica, com toda
inclusive a estrutura da cidade, etc. Isso é estudado. A pessoa que vai fazer um curso de filosofia, inevitavelmente vai estudar Atlântida, do qual se referia Platão. Né? Então, é uma coisa extraordinária, né? A força que teve este relato de Platão, que ele vence essa barreira que existe no mundo da ciência acadêmica e consegue se fixar esse conhecimento no rol dos conhecimentos que os alunos têm que estudar num curso de filosofia. Né? Então, eu diria assim, Platão foi um instrumento também, né? Não seria hierarquia, claro, não seria um mestre, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Mas ele trouxe a visão para uma tônica daquele ciclo. Era necessário de trazer, e é a base do nosso conhecimento, né? A base do conhecimento filosófico, né? De hoje, Sócrates, pelo menos a base sociológica, né? Pelo menos a base da sociológica, humanística, a base humanística, né? Porque antes de Sócrates tinha os filósofos que tratavam da parte da cosmologia, né? Cosmologia, mas depois de Sócrates formou-se a parte filosófica humanística da filosofia. Isso é a base do entendimento para muitas coisas. Né? E depois, consequentemente, o seu Aristóteles, que foi o seu mestre, o seu discípulo, né? Que não foi iniciado no Egito, né? Aristóteles não foi para o Egito, não fez a sua iniciação, mas ele foi a base da ciência moderna, está, né? Tudo ali, ele dá uma base, né? Da ciência moderna, né? E da política, da sociologia, então, é indiscutível isso. Né? Então, é essa consideração que eu tenho que fazer a respeito do papel de Platão, que foi uma coisa extraordinária, uma luz. Sócrates, Platão, Aristóteles, luzes extraordinárias no conhecimento humano. O professor, a Mayra Coimbra, ela faz um comentário. A sigla HPB também pode se relacionar com Hispano, Portugal e Brasil? Olha, com certeza pode. Veja, não existe. Eu vou dizer uma coisa, olha, eu vou no contexto do ensinamento do professor Henrique José de Souza, que ele é vasto, eu nunca vi essa referência. Eu não, realmente, Hispano, Portugal, Brasil, não é isso? Isso. Pode ter uma relação, né? Assim como o JHS tem também um significado cósmico, né? Tem um significado cósmico, com certeza. Eu não estou dizendo sim nem não, né? Aí precisaríamos estudar. Na verdade, eu não tenho nenhuma referência. Eu não posso agora dar uma informação em que não tenha uma base, né? Uma base de referência, de estudo a respeito desse assunto. Né? Eu posso dizer, o professor Henrique de Souza nunca se referiu a esse fato, mas eu estou dizendo que não é impossível. Baseando em algo que o nosso mestre fala, nada acontece por acaso, e as palavras têm muita importância, né? Nessa coisa, né? Aliás, eu devo dizer até que HPB tinha para Blavatsky um sentido cósmico muito importante. Isso é verdade. Isso eu posso dizer. Ela se referia a HPB, eu escrevendo com ideia de HPB. Então, ela se referia a HPB, em um determinado ponto, como se fosse uma consciência superior a ela. E o próprio mestre também se refere a isso, né? O nosso mestre, quando ele escrevia uma revelação, ele não escrevia Henrique José de Souza, ele tinha JHS. Porque JHS é justamente, referentemente, uma consciência superior. É isso? Tanto que Henrique José de Souza é HJS, né? JHS, Helios, vem para o centro, é o Sol, né? Está dentro dessa denominação do Sol. Né? E HPB também. Indiscutivelmente, claro que essa sigla HPB tem um significado importantíssimo dentro do conhecimento iniciático, né? E, com certeza, deve ter eu não estou dizendo que tem, mas há uma possibilidade muito grande, indiscutível, de ter essa relação com a Portugal, como ele falou, Brasil, né? Brasil, Portugal. Hispano, Portugal e Brasil. Pode ter uma relação, sim.
Nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso, e essas relações são muito importantes. Mas é algo para ser analisado, né? Meditado e investigado. E o H tem a ver com Hélios, né, professor? Hélios, Sol, né? Também é, né? HPB, né? Perfeito. É. Deve ter. A mesma Maíra, professor, faz o seguinte comentário: o nosso mestre JHS nos alertou. Cuidado com os gêmeos espirituais, a vaidade e o orgulho. Como é que ela falou assim? Deixa eu ver exatamente como é que é. O nosso mestre JHS nos alertou. Cuidado com os gêmeos espirituais, a vaidade e o orgulho. Gêmeos espirituais? Eu não entendi isso dos gêmeos. Tudo bem. Nosso mestre JHS nos alertou. Cuidado com os gêmeos espirituais, a vaidade e o orgulho. Tudo bem. Bom, o que nós podemos fazer? Eu não sei a que ponto que a nossa irmã Maíra quer se referir a esse... vou tentar entender essa conotação, né? Cuidado com os gêmeos espirituais. O cuidado... Agora eu entendi. O que ela quis dizer não é tomar cuidado, é cuidar. Cuidar... Quer dizer, eu entendi o que ela está falando. O cuidado que ela fala quer dizer assim, venerar os gêmeos espirituais. É isso que eu não estava entendendo isso. Venerar os gêmeos espirituais. Para venerar os gêmeos espirituais, nós temos que controlar a nossa vaidade e o nosso orgulho. Agora, me coloquei na conotação que a nossa irmã falou. Então, a vaidade e o orgulho realmente são venenos da nossa intimidade, né? Da nossa consciência. E é característica muito da personalidade humana. Então, nós devemos tomar muito cuidado. A nossa mestra, né, a Helena de Souza, ela falava isso, né? Devemos tomar cuidado com os nossos sentidos, né? Cuidado com as nossas emoções, sentidos, né? E isso é muito importante, né? Então, tomando cuidado, tentando transformar a vaidade e o orgulho em fraternidade, em bondade, em emanações superiores, é claro que nós estamos nos aproximando dos gêmeos espirituais e nos tornando dignos. Isso que eu quero falar. Dignos da vibração e da luminosidade dos gêmeos espirituais. Isso é verdade. Então, é um motivo de transformação interna, né? Justamente no caminho da iniciação, o caminho da iniciação prevê isso, a transformação de nidanas em skandhas, ou seja, em qualidades lunares e em qualidades solares. E nessas nidanas tem o orgulho e a vaidade. São 14 nidanas, né? 14 nidanas, existe a vaidade e o orgulho estão incluídos nisso. Então, nós temos que transformar isso para nos tornarmos dignos da consciência superior, de gêmeos espirituais e também da divindade, do eterno. É verdade. Nossa irmã Maíra tem razão, exatamente. Se tiver mais alguma... Tem, professor. A Rosângela Pietro, ela faz o seguinte comentário. O caminho da iniciação é coletar pecinhas de um grande quebra-cabeça, que com o passar do tempo vai ganhando seus contornos, o que nos motiva a buscar cada vez mais. Depois eu quero responder uma pergunta também da Maria Aparecida de Eugenian, viu? Tudo bem? Tá. Pode botar aqui, Maria Aparecida, eu quero responder uma pergunta também. Viu? Muito importante essa pergunta, essa consideração que ela fez. Eu quero falar isso. O caminho da iniciação é coletar pecinhas de um grande quebra-cabeça, que com o passar do tempo vai ganhando seus contornos, o que nos mostra buscar cada vez a verdade cada vez mais. Exatamente. A pecinha, a gente vai colocando peça por peça. Por isso que o caminho da iniciação é muito custoso, ele é demorado, não é assim de uma noite por dia. Né? A gente vai juntando as peças, né, para constituir realmente depois um conhecimento. Podia pôr nisso novamente, por favor? A pergunta para eu concluir, por favor, Carlos, por favor. Essa daqui, o caminho da iniciação. Com o passar do tempo, vai ganhando seus contornos, o que nos motiva a buscar cada vez mais. Exatamente. A gente vai colocando as peças. É evidente. É por isso que eu já me referi a isso. Essas peças
O conhecimento não é linear, veja bem, são peças. Pecinhas que vão se colocando aqui e ali, é um quebra-cabeça, realmente vai colocando essas peças. E não é um linear que a gente vai colocando as peças em linha, de forma linear, não é assim. Então as peças são colocadas. Às vezes falta uma pecinha, às vezes tem um conjunto de peças armadas e falta uma pecinha. Quando a gente coloca essa pecinha, o conhecimento se estabelece. Então, precisa ter paciência e esperamos sempre um bom tempo oportuno. Então, a nossa irmã Rosângela tem razão. É um grande quebra-cabeça que a gente vai montando, não é isso? E, com bastante. Precisa ter muita paciência e resignação. Eu queria, viu agora, Carlos, eu queria responder a nossa irmã, querida irmã Maria Aparecida de Eugenian. Isso, ela tem uma sequência de 3 perguntas. A primeira é sobre Maria Madalena. Então, eu vou responder. Maria Madalena. Eu vou primeiro responder essa. Vou primeiro, para a nossa irmã Maria Aparecida de Eugenian, eu vou responder essa primeira. O Walt Disney também considerado um mestre. Tá. Realmente. Foi isso, né? O Walt Disney é realmente um mestre. Eu diria que ele tinha um estágio de adeptado, tanto que ele trouxe conhecimentos profundos, né? Os anões, né? Os 7 anões, relacionados com 7 temperamentos, né? Branca de Neve e os 7 anões, todas os filmes deles têm relação com o conhecimento iniciático, né? A Bela Adormecida. O que é a Bela Adormecida? A nossa alma. A nossa alma é bela adormecida. A nossa alma é bela, mas está adormecida. E um príncipe vem, então, acordar a nossa alma, dar um beijo na alma. O que é o príncipe? É o conhecimento superior. O conhecimento superior que vem beijar a alma. Então, na Bela Adormecida diz, os dois se casam e vivem felizes para sempre. Olha só que coisa linda. Exatamente, é isso. Os dois se casam, a personalidade casa-se com a consciência superior e isso é eterno. Um casamento alquímico. Vivem felizes para sempre. Então, realmente, Walt Disney, um grande ser, e prestou um serviço extraordinário para a humanidade. A outra pergunta da nossa irmã Maria Aparecida, por favor. Por favor. A Maria Aparecida iniciática é considerado. Vamos ver. Maria Madalena podia usar a cor negra pelo seu elevado conhecimento. Não, pois é. Eu não sei qual é a referência, né? Muitos dizem que Sara, existe evidência que Sara, filha dela, que dizem, existe evidência que Sara era filha de Maria Madalena com Jesus, era de cor negra, né? De cor negra. Então, isso faz parte desses estudos que se faz dos mistérios superiores, né? Então, Maria Madalena podia usar a cor negra pelo seu elevado conhecimento. Negro existem indícios que seria a filha dela. Mas também tem um lado também simbólico, né? A gente sabe que a filha dela, Sara, por esses conhecimentos, deu origem a toda a hierarquia dos reis francos, né? E Carlos Magno, né? Inclusive, Carlos Magno é uma grande evidência, né? Maria Madalena realmente foi algo extraordinário, né? E eu só quero fazer um comentário, né? Hoje ela é Santa Maria Madalena. É isso. A igreja ela foi canonizada, Santa Maria Madalena. Mas, sabe, essa beatificação, é como se diz, foi pior o remendo do que a poesia, né? A emenda do que a estrofe, né? Então, ficou pior o remendo, né? Porque ela passou a ser o que? A prostituta arrependida. E não era, nunca foi prostituta. Então, no meu ponto de vista, foram 2 erros, né, feitos. Considerá-la prostituta e depois beatificá-la como uma prostituta arrependida. Não é verdade. São 2 mentiras. Maria Madalena foi um ser de uma mestra gnóstica de elevada hierarquia espiritual, que companheira de Jesus Cristo, aí as interpretações são várias, mas ela tem um importante trabalho a ser realizado lá no 3º milênio e está lá no sul da França, os cátaros. Né? Os cátaros realmente representam um movimento que vai ter uma repercussão muito grande no 3º milênio, sem dúvida nenhuma. Isso eu acredito. A Walt Disney, a Maria Aparecida tem outra pergunta, não tem? Por favor.
O conhecimento iniciático é considerado sempre contemporâneo? Exatamente. A nossa irmã Maria Aparecida tem razão. O conhecimento iniciático é sempre contemporâneo. Apenas eu quero deixar bem claro para todos os nossos irmãos que o conhecimento iniciático ele é tão grande, tão menor, que ele não pode ser dado momentaneamente na face da Terra, porque nós não entenderíamos. Né? O nosso mestre, por exemplo, ele trouxe aquilo que a gente pode entender. E assim mesmo temos dificuldade de entender. Né? Temos muita dificuldade de entender. A HPB também, ela foi veículo de todo aquele conhecimento superior, mas um conhecimento que estava adequado ao século XIX. Então, não é possível entender tudo. Ou seja, os mestres trazem aquilo que a gente pode entender no momento. É claro que o conhecimento iniciático ele é sempre atualizado, mas ele é dado de acordo com a capacidade de entendimento do ser humano naquele instante. Porque senão é um trabalho que não é profícuo, não se torna interessante. Então, é por isso que os mestres têm esse cuidado, né? Através da lei, trazer aquilo que cabe na cabeça do ser humano naquele determinado instante. Então, é por isso que o nosso mestre, o professor Henrique Jacques Souza, fala que o mestre ele fala na tônica do ciclo. Então, a Bíblia tem uma tônica, Jesus Cristo tem outra tônica, HPB tem uma tônica, JHS tem outra tônica, o professor Henrique de Souza, e todos os mestres que se manifestarão no terceiro milênio, eles virão com tônicas diferentes, cada vez mais avançada, rumo à nova civilização, no ano 3005. Então, isso é necessário. É necessário. É a mesma coisa. O exemplo, não é possível eu chegar num curso primário e ensinar matemática superior. Né? Posso ensinar? Não posso. Posso ensinar cálculo integral, derivadas. Posso ensinar para um menino do primeiro ano primário? Cálculo integral, derivadas. Ele vai estudar isso no curso bem acima, no curso médio e na faculdade. Então, ele vai ter que aprender o quê? A tabuada, vai ter que aprender as 4 operações, a tabuada, inicialmente, para depois se preparando para, no futuro, ele poder realmente entender esses cálculos matemáticos superiores. Assim se processa também no plano cósmico. Né? Muito obrigado à nossa irmã Aparecida pela sua presença, viu? Foi uma honra tê-la aqui presente e muito obrigado pelas suas perguntas. Viu? Luz, paz e amor para nossa querida irmã Maria Aparecida de Orgianiana. O professor, tem uma colocação da Noemi Zurita, cuidar para chegar a um equilíbrio interno e de mente. Perfeito, professor Walter? Exatamente, cuidar para chegar ao equilíbrio interno e da mente. Exatamente. A Noemi tem razão, Noemi Zurita, né? Uma irmã nossa, Noemi, né? Então, realmente, cuidar para chegar ao equilíbrio interno. Esse é o fundamento, o equilíbrio interno. O equilíbrio interno, né? E, aliás, os próprios entendidos em chakras falam em alinhamento dos chakras, né? Alinhamento dos chakras. O equilíbrio interno é justamente fazer com que toda a nossa estrutura hiperfísica funcione de maneira harmônica. Nós vamos numa live posterior entrar nesse conhecimento, né? Nós recebemos a nossa estrutura hiperfísica das hierarquias superiores, né? Justamente os asuras, os agnivatas e os barixás. Eles nos deram as estruturas hiperfísicas, mas ainda em formação. A nossa função, ou seja, como se fala, o dever de casa nosso é fazer essa organização da estrutura interna, harmonizar as cores, as tonalidades, as notas musicais que estão inseridas em nós, né? Os chakras, justamente no equilíbrio interno. Ninguém vai conseguir entender os fundamentos da ciência iniciática, a filosofia transcendental superior, se não tiver equilíbrio interno. Não há possibilidade. Tanto que eu falo sempre, a ciência começará a entender, os cientistas somente começarão a entender essas questões da filosofia transcendental cósmica quando os cientistas fizerem a sua transformação interna, indiscutivelmente. Enquanto não fizer isso, a porta está fechada. Eu digo, não é através de equipamentos, da matemática, ou de teorias e de viagens espaciais que ele vai entender. Não. É através do autoconhecimento. Mergulhar dentro de si mesmo,
transformar-se em si mesmo, fazer esse equilíbrio interno, aí a porta está aberta. Aí realmente a genialidade do cientista vai se tornar imensa para penetrar nesses conhecimentos extraordinários da filosofia transcendental cósmica. Muito obrigado pela pergunta, Noemi. Muito obrigado. Ô, professor, para fechar a roda de conversa, por causa do Sim. horário, a Alice OP, ela pergunta o seguinte: o senhor considera que todos os ensinamentos gnósticos mantêm-se aplicáveis no momento atual? Perfeito. O panteísmo, sim. A gnose é uma corrente extraordinária no conhecimento humano. Mantém-se aplicável no momento atual, claro. E muito, muito aplicável no momento atual. Os ensinamentos eles não se tornam inadequados. Veja, a gnose, conforme Maria Madalena trabalhou com isso, foi adequado no momento de Jesus o Cristo. Esse conhecimento da gnose, ela incorporou-se muito com Jesus o Cristo. Aliás, eu devo dizer o seguinte, eu não estou dizendo do Cristo, não estou falando do Cristo, estou falando de Yoshua ben Pandira, o homem. Yoshua ben Pandira, o homem. Existem informações iniciais que dizem que Yoshua ben Pandira aprendeu muito gnose com Maria Madalena. Olha que coisa impressionante. Não estou dizendo o Cristo, estou dizendo o homem, Yoshua ben Pandira, um assura. Eles conviveram juntos. Até dizem que eles foram um casal, né? Um casal casado. Né? Isso agora está se descobrindo isso através dos evangelhos apócrifos. Mas existe essa noção de que Maria Madalena passou muitos conhecimentos gnósticos para o Yoshua ben Pandira, que era nascido na casa de Davi. Veja só a grandeza de Maria Madalena. Não era um ser comum, né? Era um ser de enorme evolução espiritual, né? Assim como Yoshua ben Pandira. Os dois foram colocados naquele momento exato para fazer a transformação da sociedade rumo a uma nova direção. Então, a gnose continua realmente sendo muito útil e continuará sendo muito útil para a evolução do ser humano no terceiro milênio. É a resposta que eu tenho que dar. Então, professor, agora é o momento de agradecer e dar o recado, né, da nossa roda de conversa de terça-feira. Ótimo, perfeito, isso mesmo, exatamente. Então, a nossa roda de conversa para terça-feira, o Eduardo vai colocar o folder. Então, o canal 3005, toda terça-feira, tá? No mesmo horário, às 20h40. E nessa terça-feira, dia 18 de maio de 2021, terá como tema a nossa roda de conversa TPM, transtorno da passividade mental. O inimigo psicomental identificado como vírus passivoide e é capaz de eliminar milhões de neurônios ao longo do tempo, provocando danos irreversíveis ao cérebro. Há uma saída com base nos ensinamentos do professor JHS, Henrique José de Souza. E é com esse tema que o nosso querido irmão Dirceu Moreira, psicoterapeuta, vai nos trazer aqui nessa terça-feira, e o nosso querido convidado, Sálvio Abenor, com o mediador, nosso querido Eduardo Nunes. Então, prestigie mais um tema grandioso para ser apresentado aqui na nossa roda de conversa na terça-feira, dia 18 de maio, às 20h40. O recado era esse, eu queria agradecer a todos pela participação, tá? Uma boa noite, um bom final de semana. E a todos eu também ratifico o que foi dito, essa reunião de terça-feira é imperdível, imperdível. Assista. E a todos eu agradeço pela presença e, como eu sempre falo, tive uma honra muito grande, uma felicidade muito grande de estar novamente aqui, reunido com todos. E, para todos, luz, paz e amor. Fiquem com Deus e até a próxima reunião.